Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o exercício 3/42 do capítulo de Equilíbrio do livro de Estática, que diz o seguinte: um braço oscilante com roletes em A e B é mostrado na posição em que a válvula está aberta e a mola da válvula está totalmente comprimida. Nessa posição, a força da mola vale 900 newtons. Determine a força que o braço oscilante exerce no eixo de Camis, em C, e calcule também o módulo da força suportada pelo eixo do braço oscilante em O. Tá? Então, como esse é um problema de equilíbrio, a gente vai usar aquela estratégia de construir o diagrama de corpo livre e depois aplicar as condições de equilíbrio, tá? Então, para construir o diagrama de corpo livre, a gente segue aqueles passos. O passo número 1 é determinar qual objeto ou objetos que a gente vai isolar para constituir o sistema a ser estudado, tá? Então, a gente observa que a gente tem as forças que a gente deve calcular são as forças de contato aqui, tá? Nessa interface entre o eixo de Camis e o rolete em B, e as forças aqui que o eixo em O suportam, tá? Então, as incógnitas estão todas aplicadas no braço oscilante. Além disso, a única força que a gente conhece, que é a força aqui da mola de 900 newtons, também está sendo aplicada no braço oscilante pelo contato que a válvula tem aqui, certo? Nesse rolete em A. Então, todas as forças do sistema, elas estão aplicadas no braço oscilante. Então, fica como candidato óbvio para ser o sistema a ser isolado, né? É o braço oscilante. Então, vamos isolar o braço. E o passo 2 é fazer um desenho do contorno externo do nosso sistema, tá? Então, tá aqui o desenho já com as medidas, as dimensões e tudo mais, tá certo? O passo 3 é a gente colocar as forças, né? Atribuir as forças no sistema, tá? Então, cada objeto que a gente remove, a gente tem que deixar a força de interação dele com o sistema. Então, vamos remover aqui a válvula com a mola e deixar a força, né, de contato da mola com o rolete em A, que é uma força de 900 newtons, que a gente já sabe que é dado no problema, fazendo um ângulo de 10 graus aqui com a vertical, tá? A próxima, vamos eliminar agora o eixo de Camis, né? Então, eliminando o eixo de Camis, a gente tem que deixar o contato que ele faz com o rolete em B, tá? Como o problema não diz que esse contato ele é rugoso, né? Então a gente considera ele como sendo liso e ele não tem reações no sentido paralelo à superfície, só no sentido normal à superfície, tá? Que eu vou chamar essa reação de B. E finalmente a gente retira o mecanismo todo que faz um contato aqui com esse pino, né? Essa é uma conexão com pino. Como o braço é oscilante, ele pode oscilar, esse pino não tem reação de momento, só as reações de força, que são as duas forças, uma que eu vou colocar na direção Y e outra que eu vou colocar na direção X, atuando aqui no ponto O, que eu vou chamar de OX e OY. E para completar o diagrama de corpo livre, o quarto passo, o sistema de referência. Pronto, uma vez construído o nosso diagrama de corpo livre, vamos agora para as equações de equilíbrio, tá? Então a gente já identifica que a gente tem três incógnitas no sistema, a força B e as forças OX e OY. Então a gente vai precisar de três equações de equilíbrio independentes. Como esse sistema é um sistema geral, as forças não são colineares, não são paralelas e não são concorrentes, então de fato a gente tem as três equações independentes que a gente precisa, tá? As condições de equilíbrio, que são as três equações de equilíbrio, são, certo? Somatório dos momentos igual a zero, somatório das forças na direção x igual a zero e somatório das forças na direção y igual a zero, tá? Uma coisa importante é a gente escolher o ponto em torno do qual nós vamos calcular os momentos da forma mais apropriada para que a gente minimize o trabalho. Então, nós vamos escolher um ponto pelo qual passam o maior número possível de forças e, de preferência, algumas incógnitas, porque essas forças elas não geram momento, então elas não vão entrar na equação
do somatório dos momentos igual a zero e a gente tem uma equação mais simples, tá? A gente precisa calcular um número menor de momentos e a gente diminui o número de incógnitas na nossa equação, tá? Então vamos calcular os momentos em torno do ponto O, porque pelo ponto O passam as incógnitas OX e OY. Então nós temos a força B realizando o momento com relação ao ponto O e a força A realizando o momento com relação ao ponto O. Tá? A única incógnita é a força B. Dessa equação de momentos a gente já vai tirar uma das incógnitas diretamente, tá? Então vamos lá. Como é que nós vamos ver aqui? O momento da força B é a força B multiplicado pelo braço de alavanca, 30 milímetros, que é a distância perpendicular entre a linha de ação da força e o centro de momentos. E essa força B gera um momento no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário é positivo. Então nós temos aqui um mais, né? Não precisa colocar o mais, B vezes 30. A força A, a distância a distância perpendicular entre a linha de ação da força A e o ponto O é um pouquinho mais difícil de calcular, mas a gente pode resolver esse problema decompondo a força A na direção, com as suas componentes na direção vertical e na direção horizontal e calcular o momento de cada uma dessas componentes, e aí os braços de alavanca já estão dados aqui, é mais fácil, tá? Então, a componente vertical é A cosseno de 10 graus, né? Esse ângulo aqui é um ângulo de 10 graus, então A cosseno de 10 graus é a componente vertical da força A, tá? E aí, o braço de alavanca dessa componente vertical é 48 milímetros, né? Que é a distância perpendicular entre a vertical e o ponto O, certo? E essa força, essa componente vertical vai gerar um momento no sentido horário. E momento no sentido horário é negativo, tá? Então, a gente vai ter menos A cosseno de 10 vezes 48. A outra componente é a componente na direção x, né? A componente horizontal, que é A seno de 10 graus, né? Que fica atuando aqui nessa linha aqui, ó, A seno de 10 graus. E o braço de alavanca é 7 milímetros, que é a distância perpendicular entre a linha de atuação da força e o ponto O, tá? E essa força aqui, da direita para a esquerda, ela gera um momento no sentido anti-horário. E momento no sentido anti-horário é positivo, tá? Então, nós vamos ter aqui mais A seno de 10 graus vezes 7, igual a zero, tá? Então, essa equação é fácil, a gente sabe que o A é 900 newtons, substitui aqui e resolve para B igual a 1.380 newtons, tá? É uma das coisas que o problema pede. Agora vamos para as equações das forças, tá? Então, o somatório das forças em x é igual a zero, tá? Nós temos duas forças aqui na direção x, nós temos OX no sentido positivo, tá? Da esquerda para a direita é o sentido positivo, e nós temos aqui OX, né? E nós temos A seno de 10, que é a componente horizontal da força A seno de 10 no sentido negativo, tá? Porque ela aponta da direita para a esquerda, negativo. Então, essa equação OX menos A seno de 10 é igual a zero, nos dá o módulo da reação em O na direção x, tá? Então, OX igual a 156,3 newtons. E, finalmente, vamos agora para o somatório das forças na direção y. Nós temos OY apontado para cima, no sentido positivo do y, então mais OY aqui. Nós temos A cosseno de 10, A cosseno de 10 também apontado para cima, positivo. E nós temos a força B também apontada para cima, positivo, tá? Então, nós temos essa equação igual a zero, a gente sabe quanto é o valor de A, a gente sabe quanto é o valor de B, resolve para OY, a gente descobre que OY é igual a menos 2.266 newtons. Espera lá, vamos ver com calma. Como é que o módulo de uma força pode ser negativo? Não pode, né? O módulo da força não é negativo. O módulo da força é 2.266 newtons. O sinal negativo que está colocado aqui é para nos avisar que o sentido da força OY está errado, tá? Então, quando a gente colocou
a força OY e a força OX aqui, a gente teve que chutar os sentidos, né? Porque as reações aqui em O, elas podem estar em qualquer direção, em qualquer sentido. Então, nós escolhemos a direção OX e OY, e o sentido dessas duas forças a gente não sabe qual é. Então, a gente teve que chutar, entre aspas, tá? Chutar, né? a direção, o sentido das forças. A força OX a gente chutou corretamente, tá? A gente chutou corretamente, o sinal que saiu aqui foi positivo. Mas a força OY, a gente chutou o sentido errado. Então essa força ela não é de baixo para cima, ela é de cima para baixo, tá? Ela é assim, né? O sentido correto da força OY. Bom, tendo o OX e o OY, nós podemos calcular o módulo da força de reação em O, né? Raiz quadrada de OX ao quadrado mais OY ao quadrado. A gente resolve e obtém o valor para O de 2.271 newtons. Tá bom? Então, é isso e até a próxima.